Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, ou Common European Framework of Reference for Languages. O que é isso? O que é esse quadro europeu? Esse quadro europeu ele foi criado pelo Conselho da Europa, uma organização da União Europeia, nos anos 90. É um documento que define os níveis de proficiência, o que significa saber uma língua no nível básico, o que significa saber uma língua no nível intermediário e o que significa saber uma língua no nível avançado. Então, com base nisso, os diferentes países da União Europeia puderam, então, estabelecer avaliações ou se entender o que cada país chamava de intermediário. Pode ser padronizado, pode ser estandardizado, pode ser homogeneizado. Assim, então, cada país sabia o que era o nível básico, intermediário, avançado. Isso melhorou muito, porque qual que era o drama da União Europeia que fez com que esse documento fosse produzido? Ora, com a União Europeia, a ideia básica era o quê? Mobilidade laboral, mobilidade da mão de obra. O que isso significa? Que um trabalhador português podia ir para a França, um trabalhador polonês podia ir para a Alemanha. Mas esse trabalhador polonês foi para a Alemanha, quando ele saiu da Polônia, falaram para ele, olha, de acordo com as nossas avaliações aqui, o seu alemão é intermediário. Ele chega na Alemanha e o pessoal fala, não. De acordo com o nosso critério, o seu alemão é só básico, você não pode trabalhar nesse tipo de ocupação. Ele, opa! Aí você já tem um primeiro problema. E o mesmo acontecia com esse trabalhador português que ia para a França. Ele chegava na França e falava, olha, o meu diploma português é de francês avançado. E aí na França eles falavam, olha, para nós é só intermediário. E o mesmo ocorria também com a mobilidade estudantil. Os alunos podiam estudar, ou podem hoje, inclusive com programas como Erasmus Mundus, por exemplo, em diferentes lugares da Europa. Só que como garantir que a avaliação de um aluno italiano a respeito do inglês dele, o inglês avançado, chega lá na Inglaterra, é realmente o inglês avançado? Os ingleses podem falar, não, de acordo com nossos critérios, isso é só um nível intermediário. E assim por diante. Então, para resolver esses diferentes problemas de avaliação, de entendimento, o que é um nível de idioma, o que é um outro nível, criou-se esse documento, que é o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Um outro ponto importante na intenção da União Europeia ao criar esse Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas é o fomento do plurilinguismo e do multiculturalismo naquele continente e, consequentemente, por que não, no mundo todo. O que é fomentar o plurilinguismo? É fomentar o poliglotismo, em consequência, fomentar o multiculturalismo. O documento que serviu de base para o Quadro Europeu Comum de Referência é um estudo, é um documento de 200, 300 páginas. Isso tem várias outras aplicações, ele abre a janela para várias outras aplicações, mas aqui nós vamos nos restringir à escala global, ou seja, os níveis resumidos do que significa cada um dos níveis básicos, intermediários e avançados, ok? Então, quando nós falamos de nível B1, nível C1, nós estamos falando uma linguagem comum. Todos os países, pelo menos os países europeus que trabalham com as línguas que geralmente nós aprendemos, sabem o que significa. Há uma padronização, pelo menos em escala ali europeia e mundial, no sentido de que as línguas europeias são estudadas no mundo todo, do que significa cada um desses níveis. Mas eu falei B1, C1, o que significa isso? Então, é nisso que vamos entrar agora. Pessoal, isso é importantíssimo, por quê? Porque esse quadro europeu comum de referência para as línguas, ele serve de base para a gente entender as avaliações de idiomas, os certificados internacionais, o nível para o qual a gente vai fazer uma prova, o nível que exigem da gente. Exigem que eu tenha nível C1, o que é isso? Ou, também é importante para a gente poder avaliar reivindicações de poliglotismo. A pessoa diz que é poliglota porque fala tal idioma, mas o que significa falar um idioma? Qual o nível? Esse é um problema que atravessa aí as décadas e os séculos, esse problema da definição do que significa falar um idioma. Com uma ideia melhor, um estudo mais aprofundado do quadro europeu, a gente pode definir com relativa segurança o que significa falar um idioma e assim por diante. Existem várias aplicações a partir do conhecimento desse quadro europeu. Então, vamos lá, vamos ver o que significa então cada um desses níveis. Deem uma olhada aí na tela. Esse então é o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas em sua escala global, como está aqui. Esse documento, como eu falei, é do Conselho da Europa, é então da União Europeia, e ele foi publicado originalmente em inglês e depois traduzido para as outras línguas, por isso que a gente tem aqui embaixo, na legenda da tabela, a tradução oficial
portuguesa, Quadro Europeu Comum de Referência, Conselho da Europa. Na internet vocês podem arranjar ou visualizar isso, está disponível para download em diferentes formatos. Eu tenho esse daqui que eu acho super simples e que serve para o objetivo que eu tenho visto aqui, que é o seguinte, pessoal. Vocês vão ver que isso daqui vai estar escrito com um sotaque português, porque foi traduzido por Portugal, mas não causa nenhum problema de compreensão para nós aqui do Brasil. Então nós temos aqui, ó, começando aqui de baixo, vamos acompanhando aqui o mouse. Nível A1, A2 são os níveis básicos. A gente tem os níveis A, que eles chamam de utilizador elementar e utilizador elementar. Os níveis B, que é B1 e B2, que é um utilizador independente. A gente pode trocar esse utilizador por falante em português aqui brasileiro, se quisermos. Então temos os níveis A, que são os níveis básicos, os níveis B, que são os níveis intermediários, e os níveis C, que são os níveis avançados. Então não confundam, quando a gente fala A1, não é o mais avançado, é o mais básico, e o C2 não é o mais básico, pelo contrário, é o mais avançado. Pois bem, o que significa aqui A1, A2? Se a gente ler cada uma das descrições, vai ficar claro. Eu vou pegar aqui então a descrição do A1. É capaz de compreender e utilizar expressões familiares e correntes, ou seja, expressões do dia a dia, assim como enunciados simples, que visam satisfazer necessidades imediatas, tipo, estou com fome, eu quero água, coisas assim. É capaz de apresentar-se ou apresentar alguém e colocar questões ao seu interlocutor sobre assuntos como, por exemplo, o local onde vive, as suas relações, o que lhe pertence. Isso é seu? Onde você mora? Então, é esse tipo de pergunta. É capaz de responder o mesmo tipo de questões. É capaz de comunicar de forma simples, desde que o seu interlocutor fale clara e pausadamente e se mostre colaborante. Então, é como se, para a gente entender bem, é como se um gringo falasse conosco, um português mal ajambrado, e a gente com muita paciência o fosse ajudando, fôssemos compreendendo o que ele fala e ajudando-o a formular suas frases. Aqui se trata, os níveis A1 a 2, de uma simples troca de informações, tá? Não há um discurso encadeado que começa a ocorrer só a partir do nível B1. O nível B1 já tem um encadeamento do raciocínio. Vamos ler então aqui o que significa o B1. É capaz de compreender os pontos essenciais quando a linguagem padrão utilizada é clara. O que é a linguagem padrão? É uma linguagem que não tem gíria ou que não é muito erudita, linguagem literária. Não, uma linguagem padrão, familiar, do dia a dia. Quando essa linguagem é clara, a pessoa entende os pontos essenciais. Veja, pontos essenciais não significa detalhes, justamente a pessoa consegue entender o geralzão, tratando-se de aspectos familiares, em contextos de trabalho, escola, tempos livres. Tempos livres aqui seriam os hobbies. É capaz de participar na maior parte das situações que podem ocorrer em viagem, numa região onde a língua-alvo é falada. A língua-alvo é a língua que você está estudando. Por exemplo, o italiano, você então vai para a Itália e consegue se virar nas questões que aparecem enquanto turista. Você consegue pedir o seu bilhete, entrar no trem, perguntar para onde vai o trem, entender bem a resposta. Porque você vai falar, mas eu consigo fazer isso já nos níveis A. Às vezes você até consegue, mas às vezes você consegue perguntar e não consegue entender o que a pessoa responde. Aqui no nível B1 você já entende o que a pessoa responde e já consegue fazer outra pergunta a partir daquilo. Então você já mantém uma conversação ali básica, tá? Que é ilustrado por isso daqui, continuando na descrição. É capaz de organizar um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares, em diferentes domínios ou áreas de interesse. Então você já organiza um discurso, você já começa a encadear o que você fala. É capaz de relatar acontecimentos, experiências ou um sonho, expressar um desejo ou uma ambição e justificar de forma breve as razões de um projeto ou de uma ideia. Veja, está escrito projeto, esse C aí, então, ele é mudo muitas vezes em Portugal, mas isso ilustra que é uma grafia portuguesa. Claro que com a reforma ortográfica essas coisas vão ser trabalhadas, mas isso já é uma outra questão, só para ilustrar que realmente é uma tradução de Portugal.
mas não altera aqui a nossa compreensão. Então vejam bem, esse nível B1, na minha perspectiva, no meu entendimento, e de acordo com os critérios de avaliação de Cambridge e de outros corpos de examinadores, como por exemplo do Instituto Cervantes para o espanhol, dos exames de inglês, eles já começam a avaliar no B1 a capacidade da pessoa fazer ou se expressar em monólogo por um certo tempo. Ela então consegue encadear o pensamento, não é só perguntas e respostas. Então, no meu ponto de vista, é a partir do B1 que a pessoa de fato pode dizer que fala uma língua. A pessoa no A2, ela consegue aqui, é capaz de compreender frases isoladas e expressões de uso frequente. É capaz de comunicar em situações correntes, que apenas exijam trocas de informações simples e diretas. Depois, é capaz de escrever com meios simples a sua formação. A pessoa fala uma frase, mas não encadeia muito bem, é uma frase um pouco quebrada com a outra, e fala de assuntos que correspondam a necessidades imediatas. A pessoa ela está indo de um nível super básico, que é o A1, para o nível B1, mas ela ainda não pode ser considerada como falante de um idioma aqui no A2. No B1, sim, porque ela já consegue organizar minimamente o seu raciocínio para se expressar. Agora, vejamos aqui que o B2, então, a pessoa já está no nível um pouco mais confortável. Vejamos a descrição do B2, que é o nível que é avaliado por provas como, por exemplo, o FCE de Cambridge, ou o DELFI, nível B2, que é o Diplôme d'études en langue française, diploma de estudos de francês, o DEL, diploma de espanhol como língua estrangeira, também avalia aqui o B2, a prova do Goethe Certificate, também o B2, que já é um nível que é reconhecidamente um nível intermediário, High Intermediate. A pessoa já consegue, é o que nós falamos, né, aí na linguagem coloquial, a pessoa já consegue se virar. E é justo isso. Por quê? É capaz de compreender o conteúdo essencial de assuntos concretos. Compreender o conteúdo essencial de assuntos concretos ou abstratos. Olha, abstratos, isso aqui é uma palavra-chave. Ela já consegue sair do concreto, do dia a dia, do imediato. Então ela consegue compreender o conteúdo essencial de assuntos concretos ou abstratos num texto complexo, incluindo discussão técnica na sua especialidade. Então aqui a pessoa, por exemplo, é uma arquiteta, ela consegue então ler textos técnicos, ou um engenheiro consegue ler textos técnicos da sua área. Não precisa ser um grande orador, aqui não se pede eloquência, se pede eficiência, tá? É capaz de comunicar com uma grande espontaneidade, ou talvez nem tão grande assim, tá? Mas consegue se comunicar com uma espontaneidade que permite uma conversa com um falante nativo, não se detectando tensão em nenhum dos falantes. Então você já não cria aqueles climões, aquelas dificuldades na interação, você tem bastante limitação ainda na sua fala, mas você consegue encaminhar com, claro, limitando um pouco o que você fala, limitando a sua riqueza de linguagem, a sua expressão das sutilezas de linguagem, principalmente se você já é um bom orador, se você fala bem na sua própria língua, aqui você vai ter que restringir bastante, mas você já consegue encadear uma conversa, é capaz de exprimir-se de forma clara e pormenorizada, já com alguns detalhes, então, sobre uma vasta gama de assuntos. Talvez não tão vasto assim, obviamente, mas você pode emitir uma opinião sobre uma questão atual e discutir sobre as vantagens e desvantagens de diferentes argumentos. Veja, vantagens e desvantagens, então você já consegue argumentar. Esse é o ponto do B2, nas diferentes provas de idiomas, diferentes certificados internacionais, o nível B2 já exige uma capacidade argumentativa. Você fala, por um lado eu tenho isso, por outro lado eu tenho aquilo. O primeiro é bom, mas o segundo também tem esses aspectos positivos. Por outro lado, nós temos um aspecto que só o 1 traz, que o 2 não. Ou seja, você está discutindo vantagens e desvantagens. Agora, quando a gente vai então para os níveis avançados C1 e C2, a gente tem toda uma diferente organização disso. A pessoa já se sente bem à vontade no idioma. A pessoa, então, ela já está no nível avançado. Quer ver? Vamos ver o nível C2, que é o top, só para a gente ver o que se considera com isso. É capaz de compreender sem esforço, ou com esforço mínimo, praticamente tudo o que lê ou ouve. Veja bem, olha só como é forte isso aqui. É capaz de compreender sem esforço praticamente tudo o que lê ou ouve. Comparemos agora com o A1, que a gente estava lá vendo, a última frase do A1. É capaz de comunicar de forma simples, desde que seu interlocutor fale clara e pausadamente e se mostre colaborante. Aqui não, aqui a pessoa, olha só, vamos aqui.
é capaz de se exprimir de forma espontânea, fluente e precisa, e de distinguir pequenas diferenças de sentido relacionadas com assuntos complexos. Muitas vezes os próprios nativos têm dificuldade de se exprimir nesse nível C2. Por isso que muita gente, esse é um nível que na literatura, nos estudos, às vezes é um pouco complexo da gente definir, entrar em detalhes, mas enfim, a gente sabe que isso daqui existe por uma questão às vezes até empírica. Nós já vimos várias pessoas na nossa vida que se exprimem numa outra língua como se fossem nativo daquela cultura. Esse é o nível C2. O que é o nível C1 então? É uma pessoa com uma boa fluência, muito boa fluência. Ela consegue seguir cursos acadêmicos num outro país, ela consegue exercer o seu ponto de vista numa empresa, liderar equipes em empresas com alto nível de desenvoltura, enfim. É o nível, então, que é avaliado na prova como CAE, Certificate in Advanced English de Cambridge, ou já em francês é o DALF, Diplôme Approfondi de Langue Française, é o DEL C1, o Instituto Goethe também tem as suas provas de nível C1 e assim por diante. Então, veja lá, é capaz de compreender uma vasta gama de textos longos e complexos. O vasta aqui, para mim, se encaixa bem. Diferente do vasta gama que aparecia no B2 lá, ó, que às vezes não é tão vasto assim, mas aqui já é no C1. Ela consegue compreender uma vasta gama de textos longos e complexos, assim como detectar significações implícitas. Ela já consegue ler nas entrelinhas, pessoal. Ela consegue ver claramente o tom do autor, se ele é irônico, se ele é pessimista, se ele é otimista, enfim. É capaz de exprimir-se de forma espontânea e fluente, sem aparentemente ter de procurar as palavras. Isso é fluência. É capaz de utilizar a língua de maneira eficaz e flexível na sua vida social, profissional ou acadêmica, aquilo que eu já tinha comentado. É capaz de exprimir-se sobre assuntos complexos de forma clara e bem estruturada e de mostrar domínio dos meios de organização, de articulação e de coesão do discurso. O que é isso, pessoal? Meios de organização, articulação e coesão do discurso. Muito bem, a pessoa então ela encadeia o que ela fala. Por exemplo, ela consegue usar o que nós chamamos de conectivos, que são os linking words, que são aquelas palavras portanto, assim, contudo, entretanto, no entanto. Ela consegue organizar, ela articula o seu discurso, dá coesão ao discurso, a coesão justamente essas linking words. Ou seja, ela tem um domínio prático da gramática que se transparece, que se revela no uso que ela faz da língua. O que é importante também falar sobre isso aqui, como eu já expliquei que na minha avaliação o nível B1 é quando a gente pode começar a dizer que fala uma língua, tá? É que, às vezes, há algumas informações, seja na internet, seja em algumas publicações, tentando associar um certo número de horas. A pessoa estuda 200, 400 horas, atinge o nível A1, 600 horas atinge o nível A2 e assim por diante. Isso é muito delicado, muito relativo, porque cada aluno precisa de um tempo diferente. Além disso, nós temos que sempre levar em consideração que, quando eles falam de um certo tempo, eles estão considerando instrução formal em sala de aula. Mas esse tempo, a qualidade desse tempo pode mudar muito. A pessoa que só recebe conteúdos passivos durante 10 horas, por exemplo, vai ter um nível de desenvolvimento diferente daquela pessoa que está buscando falar, interagir, está se comunicando mesmo com dificuldade com alguém durante 10 horas. Essa pessoa pode chegar num nível, começando do zero, no nível A2, mais rápido do que um aluno que fica só com livros, por exemplo. E outra coisa, e o autodidata? O autodidata, principalmente se ele já aprendeu, por exemplo, espanhol, italiano, português, se ele vai estudar francês, ele pode aprender francês muito mais rápido do que uma pessoa que está estudando francês como primeira língua estrangeira. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se curtiram, deem o seu joinha e inscrevam-se no canal para a gente continuar junto, antenado aí, tá bom? Um grande abraço.